E aí, pessoal? Para quem está começando agora no mundo do direito, sempre surge aquela pergunta, né? Afinal, de onde vêm as regras que a administração pública precisa seguir? Como é que um órgão do governo sabe o que pode ou o que não pode fazer? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E vamos usar uma analogia bem bacana para construir esse conhecimento juntos, do zero. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que são essas tais fontes do direito. Depois, vamos mergulhar na lei, que vai ser a nossa planta da casa. Em seguida, vamos dar uma olhada na doutrina e na jurisprudência, que funcionam como os manuais. Aí a gente fala dos costumes, que são as tradições da obra, e no final a gente junta tudo para ver como essa construção toda funciona na prática. Bora começar com a pergunta mais básica de todas. As fontes do direito são literalmente de onde as normas brotam, de onde elas nascem. São esses lugares que vão guiar toda e qualquer ação da administração pública. Pensa um pouco nisso. Imagina um fiscal da prefeitura, a direção de uma escola pública, um agente de trânsito. Ninguém ali pode simplesmente acordar de manhã e inventar uma regra nova. A autoridade deles precisa vir de algum lugar concreto, certo? Mas de onde exatamente? E é aqui que entra a nossa grande analogia de hoje, que vai guiar toda a nossa conversa. Vamos imaginar que a administração pública inteira é um enorme edifício em construção. As fontes do direito, então, são tudo o que a equipe de construção precisa: a planta do arquiteto, os manuais dos equipamentos, os materiais e até aquelas práticas do dia a dia no canteiro de obras. Agora, vamos para a parte mais fundamental de qualquer obra: a planta baixa. No nosso mundo jurídico, a planta é a lei. Ela é a fonte primária, a mais importante, o ponto de partida para absolutamente tudo. Sem ela, a obra nem começa. E é super importante entender que lei não é uma coisa só, um bloco único. Pensa nisso como se fossem os projetos de uma casa. Lá na base de tudo, na fundação, a gente tem a Constituição Federal. É ela que sustenta todo o resto. Acima dela, vêm as leis ordinárias, delegadas, as medidas provisórias, que seriam como as paredes, os andares e o telhado da nossa construção. E aqui está o pulo do gato sobre a nossa planta da casa. Um bom construtor não pode chegar e decidir: vou botar uma janela aqui, se não tiver na planta. É a mesma coisa com a administração pública. Ela é guiada pelo princípio da legalidade, ou seja, ela só pode fazer aquilo que a lei, a nossa planta, diz claramente que ela pode ou deve fazer. É o exato oposto do que vale para nós, cidadãos comuns, que podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Certo, então a gente já tem a planta. Mas vamos ser honestos, às vezes essas plantas são bem complicadas, cheias de símbolos e detalhes técnicos, né? Como é que os construtores sabem o que cada coisinha daquela significa? Bom, eles usam manuais de instrução. No direito, os nossos manuais são a doutrina e a jurisprudência. E olha só que legal a diferença entre os dois. A doutrina é a teoria pura. Pensa nela como a grande biblioteca de arquitetura, cheia de livros dos maiores especialistas explicando os conceitos, os porquês de cada regra de construção. Já a jurisprudência é a prática, é a mão na massa. Ela é como se fosse o diário do mestre de obras, onde ele anota todas as decisões de obras passadas, mostrando o que deu certo e o que deu errado. Beleza. Agora, vamos falar de uma coisa um pouco mais sutil, que não está necessariamente escrita num manual: as tradições do canteiro de obras. No direito, a gente chama isso de costumes. Sabe como é no dia a dia de uma construção? Certas práticas acabam virando padrão porque todo mundo vê que funciona melhor daquele jeito. A gente sempre começa a rebocar por essa parede aqui, ou a gente usa essa técnica para assentar os tijolos. No direito é bem parecido. O costume é uma prática que a administração vai repetindo, 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 a ponto de todo mundo começar a sentir que aquilo é de fato obrigatório. Mas, muito cuidado aqui, porque este é o ponto mais importante sobre os costumes. Uma tradição no canteiro de obras, por mais antiga que seja, nunca pode ir contra o projeto do arquiteto ou as normas de segurança. Da mesma forma, no direito brasileiro, o costume é uma fonte secundária. Ele só entra em campo se a lei não falar nada sobre um assunto, para preencher um vazio, mas ele nunca, jamais, pode contradizer o que a lei diz. Muito bem. Então agora a gente já tem a planta, os manuais e até as tradições da obra. Mas como um administrador público na vida real junta todas essas peças para tomar uma decisão? Vamos ver como essa construção acontece na prática. Mas antes do nosso exemplo prático, só para deixar isso aqui gravado na pedra, a hierarquia. A lei, a nossa planta, é a fonte primária, ela manda.
O costume, que é a tradição, é secundário. Ele só dá um palpite se a planta não tiver desenhado nada naquele cantinho. E o palpite dele nunca pode ser contra o projeto principal. Combinado? Agora sim a teoria vai encontrar realidade. Imagina a cena. Um fiscal municipal está lá na sua mesa e chega um pedido de alvará para abrir um café novo no bairro. E agora? O que ele faz? Por onde ele começa a construir a decisão dele? O processo é super lógico e segue a nossa hierarquia. Primeira coisa, o fiscal vai abrir a lei de zoneamento do município, ou seja, a planta da cidade, para ver se naquele endereço é permitido ter um café. Depois ele pode consultar a jurisprudência, o nosso diário de obras, para ver como os tribunais já decidiram casos parecidos. E por fim, ele pode até verificar se existe algum costume na prefeitura sobre como analisar esses pedidos, claro, desde que isso não vá contra a lei. E olha, não importa o que a jurisprudência diga ou qual seja o costume do lugar. No fim do dia, a decisão final tem que estar 100% alinhada com a lei. A planta é a autoridade máxima e ponto final. Esse é um pilar que sustenta todo o direito administrativo. Entender as fontes do direito é basicamente como receber um kit completo de ferramentas de um construtor. Dentro dele estão a planta, os manuais e todo o conhecimento das tradições. A grande questão que fica agora é como os futuros profissionais do direito vão usar essas ferramentas para ajudar a construir uma administração pública que seja mais justa, mais eficiente para todo mundo. A construção está apenas começando.